Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o professor Rafael Galas. Nós vamos falar hoje novamente sobre derivadas parciais. Estou trazendo aqui para vocês um exemplo de derivação parcial, uma função com 3 variáveis. Então nós temos a seguinte definição da aula passada. Para derivarmos uma função parcialmente em relação a uma variável, a gente considera como constante todas as variáveis da função menos uma e derivamos sempre em função desta variável. Então, valem todas as regras de derivação já vistas, regra da potência, regra do produto, regra do quociente e assim por diante. Então, com duas variáveis, a gente derivava uma e considerava a outra como constante. Com três, a gente considera duas como constantes e deriva a outra. Procedimento normal. Então, nosso primeiro exemplo aqui é o seguinte. Nós temos a função f de xy, tá? Teria que corrigir aqui para f de xyz igual x quadrado y ao cubo seno de z mais exponencial de xz. Só para corrigir a notação para ficar correto, tá? Então, calcule fx, fy e o fz. Então, vamos lá. Primeiro, derivar parcialmente em relação a x. Olha, isso aqui é todo um termo, tá? Então, o que vai acontecer? Tem um produto aqui, e nós vamos derivar o x, e o y e z que acompanham são constantes multiplicativas. Então, vai ficar a derivada do x quadrado 2x, o y ao cubo preserva, e o seno de z preserva. A derivada do exponencial elevado a xz é o próprio exponencial, multiplicado pela derivada de xz em relação a x, que é z. Já vimos na aula passada que não precisa fazer regra do produto quando nós temos dois termos e cada um deles tem uma variável só. A gente pode considerar como sendo um termo só. Fy, vou manter o x quadrado, vou derivar o y ao cubo, que vai dar 3y ao quadrado, o seno de z permanece constante, o x quadrado constante, o seno de z constante, derivei o y ao cubo, poderia até colocar o 3 aqui para frente, sem problema. O exponencial de xz, se eu derivar em relação a y, como não tem y, termina por aqui. Posso colocar um mais zero aqui, só para vocês entenderem que a gente não esqueceu desse termo. E agora eu vou passar o 3 aqui para frente, vai ficar 3x quadrado, y ao quadrado, seno z. Se no termo não tem a variável que eu estou derivando, o resultado dessa derivada é zero, certo? Então, estou derivando um termo que tem x e z em relação a y, o resultado aqui é zero, sem sombra de dúvidas. Fz igual, derivando isso aqui em relação a z, o x quadrado permanece, o y ao cubo permanece, a derivada do seno z é cosseno z, fechado, prontinho. Mais a derivada do exponencial elevado a xz é o próprio exponencial vezes a derivada do xz em relação a z, que vai sobrar só x. Prontinho. Derivada parcial primeira em relação a x, em relação a y, em relação a z. Procedimento bem tranquilo de fazer. Agora vamos fazer a derivada parcial segunda aqui nessa função. Eu tenho aqui a seguinte função: f de xy igual x ao cubo, y ao quadrado, menos 2x quadrado y mais 3x. O que é a derivada parcial segunda? Bom, a derivada parcial primeira é o fx. A derivada parcial primeira é o fy. Derivei a primeira vez em relação a x, derivada parcial primeira. Derivei a primeira vez em relação ao y, derivada parcial primeira. Uma em relação a x e outra em relação a y. O que eu posso fazer? A partir do fx, eu posso derivar de novo. Encontrar fxx, é uma derivada segunda. Só que existem duas possibilidades. Posso derivar o fx em relação a x, obtendo fxx, e posso derivar o fx em relação a y, obtendo fxy. Isso aqui, derivada primeira, isso aqui, derivada segunda. A mesma ideia com fy, se eu tiver o fy, eu posso derivar o fy em relação a y de novo,
obtendo fy. Ou eu posso pegar meu fy e derivar em relação a x. Aqui, derivada primeira, e aqui, derivada segunda. Beleza? Nós temos um teorema que diz que se a função for contínua, as derivadas parciais mistas são iguais. Então, essa é igual a essa se a função for contínua. Então, se a função for contínua, isso aqui vale como igualdade. Então, num caso onde a gente tem que fazer muitas derivadas, vale a pena utilizar esse teorema para garantir essa igualdade e utilizar sem precisar fazer o cálculo das duas para constatar que são iguais. Tá? Essa função aqui, por exemplo, ela é contínua para todos os reais, a gente vai ver que o fxy é igual ao fyx. Tá? A nossa parte aqui não vai ser vinculada tanto à parte teórica, a gente vai resolver o exercício para constatar isso na operação. Então vamos lá. Então, fx, primeiro, derivando essa função em relação a x. Isso aqui é um termo, isso aqui é outro termo, e ali é outro. O fx vai dar 3x ao quadrado, y ao quadrado, né? Derivei o x ao cubo, deu 3x quadrado, y ao quadrado acompanha, menos a derivada de 2x quadrado, 4x, o y acompanha, a derivada do 3x é 3. Essa é a derivada primeira. Se eu fizer o fxx a partir do fx, eu vou derivar de novo em relação a x. Derivada do 3x quadrado, 6x, o y ao quadrado acompanha, menos a derivada do 4x é 4 e o y acompanha, derivada do 3 é 0. fxy, pegando o fx e derivando em relação a y. Tá? Derivando o y ao quadrado vai dar 2y, que eu já vou multiplicar com esse aqui. Vai dar 6x ao quadrado y. Ó, esse 2 passou multiplicando, o x quadrado permaneceu, o y ao quadrado foi o 2, ficou y na primeira. Menos, derivando 4xy em relação a y, o y é 1, o 4x permanece, fechado. Derivada parcial, fx, fxx e fxy. Agora, vou fazer aqui ao lado fy, derivando essa função em relação a y. O x ao cubo permanece, o y ao quadrado dá 2y, então dá 2x ao cubo y, menos, derivando aqui, o 2x quadrado permanece, a constante multiplicativa, a mesma coisa daqui, derivando o y dá 1, então aqui vai dar menos 2x ao quadrado. Derivando 3x em relação a y, já era. fy, vou derivar o fy novamente em relação a y. Derivando 2x ao cubo y em relação a y, 2x ao cubo. Derivando menos 2x quadrado em relação a y, dá 0. fyx, pegando o fy e derivando em relação a x. Derivando esse primeiro termo aqui em relação a x, nós temos 6x quadrado, o y acompanha. Derivando esse termo aqui em relação a x, menos 4x. Aqui é a nossa derivada primeira, as derivadas segunda, derivada primeira, as derivadas segundas. Eu só citei aqui o teorema, mas não coloquei, mas vocês podem constatar aqui, ó, que fxy é igual a fyx. Isso é garantido e válido por conta da continuidade da função inicial aqui, tá? Se essa função for contínua, as derivadas parciais mistas são iguais. Quando que eu tenho uma derivada parcial mista? Quando eu troco de variável na derivação. Então, se eu comecei derivando em x e passei para y, eu tenho aqui uma derivada parcial mista. Se eu comecei em y e passei para x, eu também tenho uma derivada parcial mista. Então, quando que nós temos uma derivada parcial mista? Quando muda de variável. Começou com x, passou para y, começou com y, passou para x,
a gente tem uma derivada parcial mista nesse caso. E as derivadas parciais mistas são iguais quando a função inicial é contínua. Beleza, pessoal? A gente vai se aprofundar mais, passando alguns elementos teóricos a mais para a gente ganhar rapidez na resolução e alguns exemplos mais complicados na próxima aula de derivada parcial. Beleza? Até mais, valeu!